Olá, boa noite, irmãos, queridos amigos. Estamos de volta para o nosso encontro semanal. Que bom que temos esse encontro toda quarta-feira, né? Não ficamos totalmente distantes uns dos outros e isso produz refrigério para nós, irmãos, queridos amigos. Somos o povo de Deus, de alguma maneira estamos unidos em Cristo e juntos no estudo da palavra, na oração. Que bom que você está aí do outro lado, participando. Faça aí a sua parte, tá? Compartilhe. Compartilhar é melhor do que criar salas, tá? Então compartilhe, mais pessoas vão estar assistindo o estudo, participando da oração que vamos começar agora, inclusive. Então, quando você compartilha, você alcança muito mais pessoas, tá bom? Então, vamos começar, porque a quarta-feira é quarta-feira de bênção para nós. E eu começo lendo a palavra de Deus no Salmo 108. Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 108, para a gente fazer essa leitura inicial e depois orarmos ao Senhor, tá bom? Versículos 1 a 13 do Salmo 108, e olha que título interessante, deve estar aí na sua Bíblia também, se a versão é igual à minha. Deus concede vitória ao seu povo. Então vamos ver. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, né, que somos mais que vencedores em Cristo, porque é uma verdade, né, da palavra de Deus atribuída ao povo de Deus, né, que é conduzido, que é protegido pelo grande Deus. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Né? É por isso que eu quero enfatizar o versículo 1, né? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Não se deixe atribular, não se deixe enfraquecer por nada. Já tem quase 4 meses de pandemia, não é? Às vezes muita gente vai desanimando, mas nós somos o povo de Deus. Firme está o nosso coração, que o seu coração esteja firme no Senhor. Tá? Eu me lembro daquele hino 165, pena que a gente não pode cantar, né? Mas o hino 165 é de um alento tão grande para nós, porque ele diz assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na pandemia, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, porque esse tempo é um tempo de desalento e também de provação. Quanta gente, quantas provações podemos experimentar, as mais variadas nesse tempo difícil, né? Estamos aprendendo a viver nesse tempo, então é natural que por algum momento a gente dê uma tropeçada, dê uma desanimada, né? Fique um pouquinho prostrado, mas lembre-se, nós somos de Deus. Deus está cuidando de nós. Deus velará por ti nas desventuras, nas
tentações, Deus velará por ti. Então, confiemos no Senhor e sejamos sempre ligados a Ele, de qualquer maneira. Mantenhamos a nossa fidelidade, né? A nossa fidelidade é o termômetro que mede a temperatura da nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus, fica difícil de Deus agir, não é? Deus espera que nós sejamos fiéis. E é para a gente ser fiel nesse tempo de pandemia, de sofrimento. Muita gente com medo tremendo de pegar a doença, o Covid-19, né? Porque está aumentando o número de infectados no interior. Agora a capital está diminuindo e aí volta-se para o interior, né? E hoje eu estava numa feirinha comprando algumas verduras e na frente tinha uma senhora de idade. Ela estava tão apavorada que ela disse para o caixa: eu tenho medo até de pegar nesse saquinho plástico aí. Entendeu? Muita gente com medo. Mas nós somos o povo de Deus. Deus está nos protegendo, nos guardando. E se por acaso formos contaminados ou contagiados, infectados, estamos nas mãos de Deus. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de nós. Não deixemos de perseverar. Confiemos no Senhor até o fim. Ele está conosco apesar de tudo, tá bom? Então fique firme, fique fiel ao Senhor. Não deixe que nada te afaste da comunhão de Deus. Levanta aí a cabeça e fique firme no Senhor, tá bom? Vamos orar, porque a oração também é um termômetro, né? Ela avalia a nossa vida com Deus e principalmente a nossa fé, né? Através da oração nós mantemos acesa em nossa vida e nossa alma a chama da fé, que nos sustenta e nos conduz por cada momento dessa vida. Sem fé não dá para você ter relacionamento com Deus, né? Então vamos orar para que Deus melhore a nossa vida de fé, a nossa vida de relacionamento com Ele e com a igreja do Senhor, tá? Vamos fazer essa oração inicial. Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque nós somos o teu povo. O que lemos a tua palavra nos alenta, nos anima, devolve a confiança, Senhor, porque nesse tempo é provável que a confiança de muitos de teus filhos tenha se tornado frágil. Pouca esperança, muito medo. Ó Senhor, derrama o teu espírito encorajador, fortalecedor sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, para que nós estejamos firmes em nosso coração, como lemos no Salmo 108, que apesar de tudo, nós estamos firmes. Sim, Senhor, que nada possa nos demover da tua presença, da nossa firmeza em Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus. Peço que abençoes cada irmão, cada amigo, cada amiga que está conosco nessa live, dessa noite. Eu peço que o Senhor abençoe suas famílias. E se porventura há problemas, alguma dificuldade no seio de suas famílias, alguém sofrendo, enfermo, com alguma tribulação na alma, ou com alguma preocupação extrema porque perdeu o emprego, está sem perspectiva, está desanimado, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia esteja assistindo essas vidas, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de bondade, Senhor. Compartilha um pouco da Tua misericórdia, da Tua bondade com o Teu povo, para nos dar alento, para nos dar força, a fim de que nós possamos atravessar esse período que nós não sabemos até quando vai, mas Tu tens o tempo em que isso vai acabar. Que até que termine, Senhor, mantenha-nos, ó Deus, com a Tua bênção. Sustenta-nos com o Teu poder, com a Tua graça, Pai querido. Abençoe a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo. Que ela possa ficar firme e sempre alerta e sempre pronta para anunciar o Evangelho enquanto isso durar. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Fique conosco, Senhor. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, né? Fiquemos firmes com o Senhor. Bom, os irmãos da Igreja Presbiteriana Boa Esperança, né? A nossa igreja aqui em Itapira, a gente
tivéssemos em tempos normais de atividade, nós estaríamos, no segundo domingo, que foi domingo passado, a gente estaria consagrando os dízimos ao Senhor. É claro, você já sabe, estamos fazendo isso de outra maneira, entende? Então, de repente, alguém, se você não pode depositar na conta, eu acho que ela passou aí na nossa live, a conta da igreja, depois vai passar de novo, você anota, pode depositar direto na conta da igreja, não é? Pode fazer transferência. Se você preferir, você pode ligar um dos diáconos, passar lá na sua casa, não é? Enfim, só não deixe de contribuir, só não deixe de consagrar a Deus os dízimos, porque é um compromisso que temos com o nosso Deus, e também porque a igreja precisa, né? Esse tempo todo, ela não ficou sem seus compromissos, temos ainda, né? Então, nós precisamos que todos os membros permaneçam fiéis ao Senhor, tá bom? Então faça isso em nome de Jesus, e para que o trabalho não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Juízes, que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. O capítulo 6 é a história de Gideão, o grande juiz, né? Acho que de todos eles, tem aí alguns que se sobressaem, né, aos demais. Gideão é um deles, acho que um dos principais, né? Mas a gente vai estudar o último dos juízes, que tem a sua história narrada aqui no livro, é Sansão, o grande juiz, né? Uma história fantástica. Então, eu acho que fica entre Gideão e Sansão. Aliás, são as duas maiores narrativas de Juízes são reservadas para Gideão, com 3 capítulos dedicados à sua história, e Sansão, que tem 4 capítulos registrados as suas histórias, não é? Os demais têm 2 e 1, claro que não é porque são menos importantes, porque a sua história foi mais sintética, não é? Nós temos a grande história de Jefté. Quando a gente entrar na história de Jefté, a gente vai aprender também grandes lições, né? De como tratar nossas coisas diante de Deus, por exemplo, né? O que nós falamos. Com Jefté a gente vai aprender bastante, né? E agora Gideão a gente vai aprender muito com a sua vida, com a maneira como Deus trata com ele, os grandes desafios. E a postura de Gideão, né, o que ele faz para experimentar a presença de Deus enquanto ele é juiz, tudo isso nos ensina e certamente vamos aprender no estudo, começando hoje então a história de Gideão. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ler até o versículo 24, Juízes 6, versículos 1 a 24, a grande história de Gideão, um dos grandes juízes de Israel. Vamos ver? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os malequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu aqui vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra.
e disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvidos à minha voz. Aqui está o grande erro do povo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesitas. Até o versículo 24, porque nós temos bastante texto, para falar, para estudar sobre Gideão na sequência. Mas vamos ficar com esse 24, talvez nós nem consigamos chegar até ele hoje, mas vamos tranquilos. O importante é que nós nos edifiquemos com o estudo da palavra de Deus, sem pressa alguma, tá bom? Fazer oração para que Deus os abençoe nesse momento de estudo, tá? Fecha aí seus olhos e vamos orar juntos. É com alegria, Senhor Deus, que voltamos falando contigo nesse momento, porque estamos diante da tua palavra e lendo-a, percebemos a riqueza do texto, a informação, a história da tua intervenção a favor do teu povo, a história dos teus relacionamentos com os teus filhos, com os teus servos, que o Senhor vai levantando de acordo com a necessidade do teu povo para conduzir. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco também e tem levantado líderes que vão sustentando a igreja, vão conduzindo-a, líderes fiéis. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja também é trabalhada pelo teu poder e graça nos tempos de hoje. Tu não nos abandonaste. Pedimos agora, Pai, que nos ilumine através do Espírito para entendermos, ó Deus, tudo aquilo que pode nos instruir, pode nos edificar, pode fortalecer a nossa vida espiritual, estudando o texto que acabamos de ler. Nos dê toda a instrução que precisamos, Senhor. Ilumina-nos com teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos saindo do grande período, grande em termos de performance,
da juíza Débora. Juíza Débora, auxiliada por o grande servo do Senhor Baraque, Jael. É um trio que se manifestou ali para... Deus usou esse trio, né, para libertar o povo naquele tempo e trazer de volta a paz que eles tanto pediram, porque perderam. Toda vez que o povo desobedece ao Senhor, não cumpre as suas orientações, sofre, né? E sofre bastante. E essa história não mudou, né? Porque o Deus continua o mesmo, ele não tem uma nova ética, como a sociedade quer, né? Não tem uma nova ética, não tem novos princípios modernos como todo mundo quer. Deus não mudou. Deus é sério, Deus é santo, é justo, né? Então os princípios de Deus são o mesmo com os quais ele conduz o povo e quer que todo homem os cumpra para que assim ele abençoe. Porque o homem tem escassez de bênção de Deus, porque não obedece a Deus, porque pensa que pode mudar os estatutos, os princípios de Deus, pensa que pode trazer a palavra e para ela ser interpretada ao bel prazer. Não podemos fazer a palavra de Deus dizer o que não está escrito. Nós temos simplesmente que ler a palavra, interpretá-la com toda a fidelidade e praticá-la, obedecê-la. Assim Deus vai se agradar de nós. Sempre foi assim e não será diferente daqui para frente. Então Deus abençoou o povo porque ele se arrependeu, aí ele levantou Débora, Baraque e Jael, um período, né? E o capítulo 5, que nós estamos praticamente pulando, né, é o cântico de Débora, né? Então, toda aquela vitória que Deus alcançou quando eles derrotam o rei Císera, então, a partir dali, Débora, a juíza, ela é inspirada, ela elabora um cântico bonito, você pode ler o capítulo 5, é o cântico de Débora, né? É um cântico de triunfo, engrandecendo o nome de Deus, porque por causa do Senhor, eles venceram. Então ela está alegre, cantando isso, dando o seu grande testemunho. Aí o tempo passa e o povo tem uma memória muito curta, né? Das coisas de Deus, né? Porque quando tudo vai bem, parece que nem precisam de Deus, né? Para quem incomodar a Deus, né? Tudo vai bem. Então esquece de Deus e começa a fazer coisas erradas, né? Quando você esquece de Deus, quando você se afasta de Deus, você não terá nenhuma dificuldade para fazer coisas erradas, né? E quando a gente encontra com alguém por aí que faz tempo que a gente não vê no arraial da igreja, em todos os lugares, a gente fala, e aí, tudo bem? Ele diz, tudo bem. É uma forma, né, de cumprimento, né? Mas na realidade, quem é que está bem longe de Deus? Me fala aí. Ninguém está bem longe de Deus. Pode ser que a pessoa se perceba e sinta-se, mas não está. Ninguém está bem longe de Deus, né? Então, e longe de Deus, o homem fica muito vulnerável, né? Fica muito vulnerável a tudo. Então o povo esquecia-se com muita facilidade da intervenção de Deus e começava a errar, pecando de uma forma extravagante. Então Deus, que não é insensível, o pecado afronta a Deus. E acho que esse é um detalhe que eu e você não podemos esquecer nunca. Todo pecado que cometemos, embora a gente o faça em detrimento ou contra alguém, alguma situação, mas todo pecado que cometemos, primeiramente, a primeira pessoa que é atingida pelo nosso pecado é Deus, né? Atingida assim, ofendida, ofensa, né? Nós ofendemos a Deus com nossos pecados porque nós transgredimos. E é evidente que a primeira pessoa que pode reagir é Deus. Contra, né? Se ele for reagir, vai reagir contra, evidentemente, né? E é claro que depois o pecado é contra, né? Nós temos relacionamento com pessoas, nós vivemos circunstâncias, né? Então pecamos nesse ambiente. Mas a primeira pessoa atingida, ofendida, o nosso pecado é Deus e ele reage. Então quando Israel fazia isso, o povo clamava, o Senhor estava oprimindo, castigando por causa do pecado do povo. Era isso. Estava castigando, Deus castigava.
Aí o povo clamava porque o castigo de Deus vinha através da opressão dos reis inimigos, né? Adversários, que oprimiam mesmo, né? O povo de Israel sofria oprimido pelos reis adversários. E aqueles reis eram usados como instrumento de castigo de Deus contra o seu povo. Então o povo percebia, se arrependia e aí voltava-se para Deus. Começava outra vez outra história de intervenção de Deus. Deus levanta um juiz e começa então a limpar o caminho para o seu povo. Faz sempre isso. E é exatamente isso que acontece aqui depois do tempo de governo de Débora, né? O povo caiu de novo em pecado, transgressão, uma vida, né, reprovável, tremendamente reprovável. Então Deus reagiu e levantou um rei para castigar o seu povo, os midianitas, os terríveis midianitas. E a forma como eles castigaram o povo de Israel dessa vez foi um negócio assim absurdo, né? A gente vai ler agora. Então, no capítulo 6, ele começa exatamente narrando por que o castigo está acontecendo. Depois do juízo de Débora, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Essa é uma expressão que parece que fala com a gente assim, né? O povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. E no tempo de hoje, você e eu corremos esse risco de fazermos o que é mal perante o Senhor. Não temos dificuldade nenhuma para fazermos isso, por quê? Porque nós somos pecadores. Essa é a primeira razão por que temos facilidade para fazer o que é mal, né, aos olhos de Deus. E segundo, porque por sermos pecadores, a nossa estrutura, como diz a palavra, é toda pó, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então, isso traz uma facilidade tremenda para a gente pecar, né? Não, você não precisa se esforçar para pecar. O pecado é uma coisa natural do homem. Ele tem que se esforçar para se livrar do pecado, para vencer o pecado. Mas para pecar não precisa fazer nada, porque é natural isso. A velha natureza, o velho homem que coabita com o novo homem, né, puxa a gente pelo pecado. Por isso você precisa de vigilância completa todos os dias, né? Então eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, porque eles fizeram o que era mal, Deus nunca castiga gratuitamente, né? Então quando a gente está, de alguma forma, não significa, eu acho que é muito bom a gente expressar isso, porque existe muito ensinamento errado em cima disso por aí, né? Oprimindo, deprimindo o servo de Deus, pessoas, famílias, todas, né? Uma coisa assim, impositiva sobre o povo, né? Deus não age assim. Se ele agisse assim, ninguém sobreviveria, né? Não significa que todo mal, toda situação adversa pela qual nós passamos são castigo de Deus, né? Não é isso, né? É claro que Deus tem um jeito de fazer isso, mas Ele não faz isso sempre, senão nós não aguentamos, né? Então, por que nós sofremos reveses? Por que nós passamos por situações difíceis? Porque nós somos humanos e o mundo está posto no maligno, a situação é difícil, né? Então, o crente, de uma forma inexplicável, também perde o emprego, fica doente, né? Tem depressão, essas coisas. Normal, pega o Covid, né? Passa mal. Normal, somos seres humanos normais, né? Não significa que Deus está nos castigando. Quando você estiver sendo castigado por Deus, você vai perceber, né? É diferente, né? Então, mas agora aqui no texto é evidente, o povo transgrediu. Então, o castigo é um castigo nacional, um castigo para a nação, um castigo para um povo, e não para uma pessoa particularmente, né? Por isso, estava todo mundo né, sofrendo. Então, gente, o que está acontecendo conosco? Você também está sofrendo? Todo mundo estava, castigo de Deus. Então, ele chegava a essa conclusão. Como faz para a gente se livrar disso? Nós temos que clamar ao Senhor, temos que nos arrepender e pedir que Ele derrame misericórdia sobre nós. E eles faziam isso. Quando eles faziam isso, Deus reagia, porque Deus tem um coração extremamente bom, né? Como diz o cântico, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom.
não tem problema nenhum com Deus, o problema está com a gente, né? Então, eles estavam sofrendo debaixo das mãos dos midianitas. Veja, o Senhor entregou-os nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos de juízo, de castigo. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. E essa é interessante, essa providência, né? Porque às vezes a gente quer resolver por nossa conta o problema, né? Mas o problema é grande demais. Então, eles estavam sofrendo, o sofrimento que a gente vai ler aqui na sequência agora, era uma coisa assim, imposta pelos midianitas, atroz, né? Uma maldade extrema. Então, o que eles faziam? Eles estavam tentando, tomando providências para se livrar do castigo, do mal, do problema. Às vezes nós fazemos isso, né? Achamos que nós temos condições de resolver, tomamos providências, fazemos isso, fazemos aquilo, mas não é. Se você não tomar a atitude certa, e o que é a atitude certa diante de um erro? O que é a atitude certa diante do pecado? É ir a Deus. Ir a Deus em arrependimento. Em arrependimento. Pequei contra ti, Senhor, diz Davi, né, no Salmo 51, fiz o que era mal perante os teus olhos, então o Senhor será tido por justo. Se o Senhor me condenar, me castigar, eu entendo que é justiça. Davi disse isso, né? Muita gente não está disposta a dizer isso, né? Mas o caminho certo é isso, transgrediu, está sofrendo, transgrediu, é para Deus, é a Deus que você tem que recorrer. Muita gente, diante de diversos sofrimentos, recorre a outros caminhos, né? A outros recursos, mas é Deus que resolve. Então eles estavam provendo cavernas nos montes, nas covas para se proteger, as cavernas e as fortificações para se proteger dos ataques dos midianitas. Mas não era só esse tipo de ataque contra a vida. Eles faziam outro ataque que eu disse era muito terrível que eles faziam. Porque cada vez que Israel semeava, olha aqui, a agricultura, né? Aqui na América do Sul nós estamos com receio, temerosos por causa dos gafanhotos, né? Vem e promove uma... Se isso acontecesse, ficaria muito ruim para o Brasil e para o mundo, né? O Brasil, o maior país agrícola do mundo, né, produção de sementes e tudo, é incrível. Se o Brasil tiver um tipo de problema assim na agricultura, certamente os sintomas vão se manifestar em vários países do mundo, porque o Brasil é exportador de produtos agrícolas assim de uma forma extrema, né? Sementes, animais, tudo, né? Então, os midianitas vinham atacando a plantação, a agricultura, o meio de sobrevivência de Israel. Porque cada vez, versículo 3, olha, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Não era só os midianitas, todo mundo subia contra Israel. É interessante isso, né? Porque Israel é um deserto, e Deus fez o deserto frutificar, né? E o povo tinha inveja, né? E eles iam lá e destruíam tudo que Israel plantava. Um negócio impressionante. Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Gaza é a capital da terra dos filisteus. E não deixavam em Israel sustento algum. Não era só com a agricultura. As ovelhas, os bois, jumentos, acabavam com tudo. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Em tanta multidão, eles combinavam nessas 3 nações citadas aqui. Eles combinavam, iam tudo junto, vinham com multidão, como gafanhotos, não se podiam contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, devido a tanta gente que vinha contra Israel.
Então não ia sobrar nada mesmo, um ataque desse. E entravam na terra para destruir. Isso também é um outro fator que mostra a degradação de uma vida com Deus, né? A pura maldade, né? A pura maldade. A maldade por ela, né? Porque eles vinham, faziam isso para quê? Não levavam o produto, destruíam a semeadura, a plantação, destruíam tudo. Assim, Israel ficou muito debilitado, evidente, né? Com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. E então a primeira resposta ao clamor de Israel nesse momento aqui, antecedendo a entrada em cena de Gideão como juiz, quando o povo clamou, o Senhor resolveu mandar um profeta. Qual era a missão do profeta? O que o profeta fazia na sua missão? Ele vinha para anunciar, né, os desígnios de Deus para o povo, para o seu povo, para o homem, diante de algumas circunstâncias. Então o profeta vinha trazer a palavra de Deus para o povo naquela situação. Então o profeta foi mandado pelo Senhor e veio para dizer ao povo. E o profeta disse para o povo de Israel naquele momento que Deus estava olhando para eles e que Deus estava lembrando aquele povo: eu tirei vocês, olha a palavra do profeta. Deus diz para vocês: eu tirei vocês da terra do Egito. Eu tirei vocês, livrei vocês da escravidão. Trouxe vocês aqui, dei essa terra para vocês. E disse: eu não vou abandonar vocês, eu nunca vou abandonar vocês. E ele diz isso, o profeta chega e diz isso, e entre outras coisas para Israel. Então o que estava acontecendo? Deus não volta atrás nos seus projetos para com a nossa vida, os desígnios dele, né? A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Né? Por quê? Porque não tem imperfeição. Ele estabelece como um Deus todo-poderoso, um Deus soberano que é, Deus não comete equívocos quando planeja como a gente, Deus não comete erros quando calcula como a gente, ele é Deus. Então ele prometeu que ia libertar o povo, libertou, prometeu que ia trazer o povo para uma terra prometida, trouxe e vai cumprir isso até o fim. Ele está dizendo isso, apesar de tudo, é como se o profeta estivesse dizendo isso, apesar de tudo que vocês têm feito, desagradando a Deus com suas transgressões, com seus pecados absurdos, Deus me mandou dizer para vocês que Ele ama vocês, e que Ele tirou vocês do Egito para dar para essa terra, dar vocês a essa terra, ou dar essa terra a vocês, porque Ele prometeu isso, e Ele vai estar com vocês até o fim. Então, o que está acontecendo, minha gente, é que esse Deus é sério. Deus não é um tonto, que faz vistas grossas, que não percebe, não é um ingênuo, que não sente as coisas. Deus é santo, e o que vocês estão fazendo é gravíssimo diante dele. Então o que ele está fazendo? Ele está castigando vocês para que vocês vejam o erro, se arrependam e entrem na linha. É isso que Deus está fazendo. O profeta, em linhas gerais, disse isso para o povo, né? Então ele diz tudo isso e diz: contudo, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. Aí para essa cena aí, não é? Então, a partir daí, versículo 11, que nós vamos deixar para semana que vem, então o anjo do Senhor, o profeta falou ao povo aqui, para esclarecer o que estava acontecendo. E depois então o anjo do Senhor vai atrás daquele homem que pode ser o juiz para aquele momento, porque Deus tem a pessoa certa para certos momentos da vida, né? Deus tem a pessoa certa para falar a você na hora que você precisa. Deus tem a sua palavra certa para você na hora que você precisa, na hora que nós precisamos. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para nós nesse tempo de pandemia. Deus fala de uma maneira especial.
Nós não podemos nos afastar de Deus nesse tempo, porque é o tempo que nós mais precisamos de Deus. Não é nada estranho, não é? Novidade falar isso para vocês, né? Nós precisamos disso. Né? O tempo de maior aprendizado do homem em geral e do cristão em particular, porque conhecemos a Deus, é o tempo de sofrimento, tempo de luta, de tribulação, tempo de pandemia. Né? Esse tempo é o tempo que nós mais olhamos para o céu, nós mais lemos a Bíblia para entender. Né? A gente fica procurando o porquê, né? Mas o porquê não conforta, o porquê não consola, porque muitas vezes nós não vamos achar respostas para esse mundo de porquês que nós pronunciamos. Né? Então nós temos que fazer como o povo de Deus, em alguma situação, pôr a mão na boca, ficar quieto e ver o livramento do Senhor. E levarmos uma vida íntegra, uma vida de integridade, de honestidade diante de Deus, uma vida de fidelidade. É mediante a nossa perseverança na fidelidade é que nós obteremos a manifestação do poder da graça, do livramento de Deus, da condução de Deus. Não espere que Deus vá abençoar você de uma maneira especial se você não está ligando muito para a coisa, entendeu? Estava falando para... Aqui já terminei, tá? Com alguns colegas numa reunião semana passada, com nossos pastores aqui do presbitério. E é uma coisa interessante, né? Por incrível que pareça, espero que não seja o seu caso, tá bom? Até porque você está aqui na live assistindo da quarta-feira, então definitivamente não é o seu caso, fique tranquilo. Mas se você souber, alerte outras pessoas que porventura possam estar assim flertando com essa situação. Mas nós dissemos em uma conclusão geral, inclusive uma outra reunião de pastores de São Paulo, do qual participei, a mesma coisa também. Alguns cristãos, alguns crentes estão mais gostando dessa situação, de não ter que ir à igreja. Não é? Então fala que está com saudade, mas não está ligando, tá, é bom, entendeu? Então, e outra coisa, assim, inclusive mais dramático ainda, é possível que estes, se não forem ajudados, se não forem alertados, não encontrem nem força para voltar mais. É um problema isso, né? Então nós temos que orar por esse povo. Você tem que orar, fique atento, dá uma telefonada, dá uma animada, olha, não se afaste, não é? Porque tem muita gente assim, né? Tá sendo dominado pela situação. Né? Tem a vida espiritual fragilizada, então essas pessoas precisam ser ajudadas. E nós temos que ficar de olho, eu e você, para que se porventura percebemos alguém nessa situação, ajudar, porque vai precisar de ajuda. Sozinho, algumas pessoas, quando caem sozinhas, não se levantam, né? Precisam de ajuda. Queridos, por hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem, quarta-feira que vem, a partir do versículo 11, entramos diretamente na história, ou Gideão entra na história aqui, não é? E aí a gente vai entrar com ele para aprender com ele, com a sua situação, coisas que Deus quer falar a nós para hoje, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Que você tenha o resto de semana na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse momento. Deus querido, que a tua graça, que é maravilhosa, seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja, fortalecendo o teu povo, a tua igreja, mantendo-nos, ó Deus, animados com a tua causa, com o Evangelho. Não permita que nos afastemos, ó Deus, da comunhão, da leitura do estudo da palavra, da oração, se possível, dos cultos presenciais, mas os cultos virtuais, no qual nós ouvimos a Tua palavra, que isso alimente a vida de Teus filhos. O Pai querido, seja curando com a Tua graça aqueles que porventura sejam enfermos. Ó Deus, tira a dor, tira o sofrimento, Senhor. Abençoe as famílias que estão passando por essas necessidades. Algumas pessoas desempregadas, tu sabes, ó Deus, atende, dê, ó Deus, provimento, levante pessoas para ajudar, Senhor, mostra-nos, ó Deus, pessoas que precisam da nossa ajuda. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, abençoe-nos e guarde-nos com o teu cuidado, com o teu amor, com o teu poder, com a tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e mais uma vez te peço, mantenha-nos firmes, Senhor. Não permita que enfraqueçamos, que nos tornemos frágeis, mas que a tua presença, a presença do teu Espírito nos mantenha fortes no Senhor. É o que pedimos,
te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminamos por aqui. Uma boa noite para você, um bom resto de semana. Não esqueça, domingo, 10 da manhã, a nossa live de estudo bíblico e às 19 horas de domingo, o nosso culto. Pessoal, você pode ir na igreja, 40. Ainda não atingimos 40 pessoas, tá? Então você pode ir tranquilo. Certamente não irão 40 pessoas. Então, se você quiser, você pode ir. Pode uma máscara, alquinho, essas coisas, tranquilo. Você pode participar. Você não fica aqui na live mesmo virtual do domingo. Importante é que você não se afaste. Fique firme no Senhor, tá bom? Então, domingo à noite, 7 da noite, nosso culto. E 10 da manhã, a nossa escola dominical. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.